Existem poucos exercícios mais valiosos ou saudáveis para o cristão do que o autojulgamento. Não quero dizer com isto a infeliz prática de olhar para si mesmo em busca de evidências de vida e segurança em Cristo. Este é um trabalho terrível de se fazer. Olhar para um eu sem valor em vez de para um Cristo ressuscitado é uma ocupação tão deplorável quanto podemos conceber. A ideia que muitos cristãos parecem ter em relação ao que é chamado de um autoexame é verdadeiramente deprimente. Eles consideram isso um exercício que pode terminar na descoberta de que não são cristãos de forma alguma. Isso, repito, é um trabalho terrível. Sem dúvida é bom para aqueles que estão construindo este assunto sobre uma fundação arenosa ter os olhos abertos para ver a perigosa ilusão. É bom para aqueles que se envolvem complacentemente em vestes farisaicas que essas vestes sejam retiradas. É bom para aqueles que dormem em uma casa em chamas ser despertados de seu sono. É bom para aqueles que andam com os olhos vedados à beira de um precipício assustador, que a venda seja removida de seus olhos para que possam ver o perigo e recuar. Nenhuma mente inteligente e bem regulada pensaria em questionar a correção de tudo isso. Mas, admitindo plenamente o que foi dito até agora, a questão do verdadeiro autojulgamento parece totalmente intocada. O cristão nunca é ensinado na palavra de Deus a se examinar com a ideia de descobrir que não é cristão. Este não é um princípio para o crente examinar-se. O ensinamento das Escrituras para o cristão não é ensinado para ele se examinar se ele é cristão ou não. Há duas passagens no Novo Testamento que são tristemente mal interpretadas e muitas vezes é usada nesse sentido. A primeira refere-se à celebração da Ceia do Senhor, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 11. É dito assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Como eu disse, está em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. É comum aplicar o termo indignamente nesta passagem para fazer este tipo de afirmação, dizendo que o apóstolo Paulo pedia para os coríntios se examinar se eram salvos ou não. O apóstolo nunca pensou em questionar o cristianismo dos coríntios. De fato, no discurso de abertura de sua epístola, Paulo os considera como a igreja de Deus que está em Corinto, santificada em Cristo Jesus, chamados santos, ou santos por vocação ou chamamento. Como ele poderia usar esta linguagem em 1 Coríntios capítulo 1 e em 1 Coríntios capítulo 11, pessoas que praticam o ato, ao passo que, na verdade, se refere à maneira questionar a dignidade desses santos de tomar seu assento na ceia do Senhor. Impossível. Não entendeu o que eu disse? Como Paulo podia chamar ele de pessoas salvas no capítulo 1 e depois duvidar da salvação deles no capítulo 11, se fosse esse o assunto? Não. Paulo não está tratando da salvação deles ali. Paulo os considerava santos e, como tal, os exortava a celebrar dignamente a ceia do Senhor. A questão de qualquer cristão estar lá, exceto os verdadeiros cristãos, nunca é levantada. Por isso é totalmente impossível que a palavra indignamente possa ser aplicada
a pessoas. Sua aplicação é inteiramente a maneira dessas pessoas agirem. As pessoas eram dignas, mas suas maneiras não. Por isso foram chamadas como santos julgar a si mesmos quanto aos seus caminhos. Caso contrário, o Senhor poderia julgá-lo em suas pessoas, como já era o caso de o Senhor estar fazendo com alguns. Em uma palavra, foi como verdadeiros cristãos que eles foram chamados a julgar a si mesmos. Se eles estavam em dúvida quanto a isso, eles eram totalmente incapazes de julgar qualquer coisa. Nunca penso em colocar meu filho para julgar se ele é meu filho ou não, mas espero que ele julgue a si mesmo quanto aos seus hábitos, sua maneira de agir. Se ele não o fizer, posso ter que fazer ao castigá-lo o que ele deveria fazer por auto-julgamento para não receber o castigo. É porque o considero como meu filho que não permitirei que se sente à minha mesa com roupas sujas ou modos desordenados. A segunda passagem ocorre, que é mal interpretada, mal usada, em 2 Coríntios capítulo 13, do versículo 3 ao 5, que eu passo a citar agora. Já que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, examinai-vos a vós mesmos. O verdadeiro ponto é esse. O apóstolo apela aos próprios coríntios como a prova clara de que seu apostolado era divino, que Cristo havia falado nele, que sua comissão era do céu. Ele os considerava verdadeiros cristãos, apesar de toda a sua confusão. Na medida em que eram selos de seu ministério, esse ministério deve ser divino. Portanto, eles não deveriam ouvir os falsos apóstolos que falavam contra ele, contra Paulo. O cristianismo deles e seu apostolado estavam tão intimamente conectados que questionar um era questionar o outro. É, portanto, claro que o apóstolo não pedia aos coríntios que se examinasse com qualquer ideia que o exame pudesse mostrar que eles não eram salvos. Muito pelo contrário, na verdade, é como se eu mostrasse um relógio caro a uma pessoa e dissesse: já que você procura provas de que o homem que fez isso é um relojoeiro, examine-o. Portanto, é claro que nenhuma das passagens que já mencionei fornece qualquer garantia para aquele tipo de autoexame pelo qual alguns defendem que é realmente baseado em um sistema de dúvidas e medos e não tem nenhuma garantia na palavra de Deus. O autojulgamento para o qual eu chamaria a atenção de você que me ouve é uma coisa totalmente diferente. É um exercício para um salvo, para um cristão verdadeiro, sagrado do caráter mais salutar. Baseia-se na confiança mais imaculada quanto à nossa salvação e aceitação em Cristo. O cristão é chamado a julgar a si mesmo porque ele é. Vou repetir isto. O cristão é chamado a julgar a si mesmo porque ele é, e não para ver se ele é um cristão. Isto faz toda a diferença. Se eu examinasse a mim mesmo por 1000 anos, nunca descobriria que fosse outra coisa senão uma coisa sem valor, arruinado e vil, uma coisa que Deus coloca de lado e que sou chamado a considerar como morta. Como eu poderia esperar obter evidências reconfortantes por meio de tal exame? Impossível. O próprio Jeremias disse, todos nós, Isaías capítulo 64, versículo 6 diz, todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia. Quanto mais puder fazer com o primeiro e ocupar-se com o segundo, mais feliz e santo ele será. O cristão julga a si mesmo, julga seus hábitos, julga seus pensamentos, palavras e ações, porque acredita que é cristão,
não porque duvida. Se ele duvida, não está apto a julgar coisa alguma. É como conhecer e desfrutar da estabilidade eterna da graça de Deus, a eficácia divina do sangue de Cristo, o poder prevalecente de sua defesa, o poder prevalecente da defesa de Cristo no céu pelos salvos, como advogado, como sumo sacerdote, a autoridade inalterável da palavra de Deus, a segurança divina da mais fraca das ovelhas de Cristo. Entretanto, pelo ensino de Deus, o Espírito Santo, nossas realidades inestimáveis, que o verdadeiro crente julga a si mesmo. A ideia humana de autoexame é fundamentada na incredulidade. A ideia divina de autojulgamento baseia-se na confiança. Mas nunca esqueçamos que somos chamados a julgar a nós mesmos. Se perdermos isto de vista, a natureza logo nos ultrapassará e faremos um trabalho lamentável. Os cristãos mais dedicados têm uma massa de coisas preciosas a ser julgadas, e se essas coisas não forem julgadas habitualmente, elas certamente resultarão em abundância de trabalho amargo. Se houver irritabilidade ou leviandade, orgulho ou vaidade, indolência natural ou impulsividade natural, seja o que for que pertença à nossa natureza caída, devemos, como cristãos, julgar e subjulgar essas coisas. Aquilo que é julgado permanentemente nunca passará na consciência. O autojulgamento mantém todos os nossos assuntos corretos e honestos. Mas se a natureza não for julgada, não há como saber como, quando ou onde ela pode interromper ou irromper e produzir aguda angústia de alma e trazer desonra grosseira ao nome do Senhor. Existem 3 estágios distintos de julgamento, ou seja, autojulgamento, julgamento da igreja e julgamento divino. Se um homem julga a si mesmo, a assembleia é mantida limpa. Se ele falha em fazer isto, o mal surgirá de alguma forma e então a assembleia estará envolvida. Se a assembleia falha em julgar o mal neste crente, então Deus deve lidar com a assembleia. Se Acã, lembra de Acã, Josué capítulo 7, tivesse julgado o pensamento cobiçoso, a Assembleia de Israel não teria se envolvido. Se os coríntios tivessem julgados a si mesmos, o Senhor não teria que julgar a Assembleia publicamente. Você pode ler aí 1 Coríntios capítulo 11, os versículos que eu citei, mostra que o Senhor estava julgando alguns coríntios, por eles não ter julgado a si mesmos, e nem a Assembleia ter julgado esses irmãos. Tudo isso é profundamente prático e subjuga a alma. Que todo o povo do Senhor aprenda a andar sobre o sol sem nuvens, de seu favor, no santo gozo de seu relacionamento e no exercício habitual de um espírito de autojulgamento.